Salve, salve! Muito boa tarde para você ligado aqui no Globo Esporte. Sejam bem-vindos ao programa. Participe mandando mensagem para o 999-430001. Nós começamos com o Paysandu. Ontem o clube se manifestou através de uma nota sobre o incidente com sinalizadores no último domingo na Curuzu, no jogo contra o Manaus pela Copa Verde. Alguns torcedores chegaram a passar mal ao inalar fumaça. Segundo o Paysandu, algumas pessoas que teriam causado toda aquela situação foram identificadas e encaminhadas à delegacia. A direção bicolor ressaltou que não compactua com esse tipo de manifestação e diz que vai aumentar a fiscalização nos próximos jogos. É o que a gente espera. Amanhã em Marabá, Águia e Paysandu começam a decidir uma vaga na final do Campeonato Paraense. E do lado bicolor, João Vieira está mais motivado do que nunca pelo primeiro gol na temporada. No final de semana, ele fez o gol da virada do Paysandu. Momento importante no confronto com o Manaus. Não foi por acaso. João Vieira vem escutando bem as dicas do técnico Hélio dos Anjos. Eu devo muito esse crescimento a ele mesmo, né? Com as coisas que ele sempre me fala no dia a dia, eu sempre tento escutar, tanto ele quanto a comissão técnica inteira, eu sempre tento escutar e ver o que eu posso melhorar, né? E eu acho que eu evoluí porque eles me passaram, né, nesse tempo que eu estou com ele, né, eu acho que eu evoluí bastante, principalmente essa situação de agredir mais o adversário, de correr mais para frente, como ele fala, né, de estar mais perto do gol também. Foi o 14º jogo do volante este ano e o primeiro gol na temporada. A goleada por 4-1 contra o Manaus selou a classificação do Paysandu na Copa Verde. Justo em um momento em que o time vinha de eliminação na Copa do Brasil e derrota no primeiro jogo em Manaus pela competição regional. Isso vai acontecer ao longo da temporada, vai ter dias que a gente não vai estar bem, mas ontem sim, ontem estivemos bem, estivemos no nosso jeito de jogar, no nosso modelo, para cima, fazendo os gols, aproveitando as oportunidades. Não podemos colocar desculpa, mas infelizmente o futebol é assim, cara. O futebol tem 3 resultados: vitória, empate e a derrota. Vai ter dias que a gente não vai conseguir o que a gente sempre quer, que é a vitória. Mas não pode ser rotineiro isso aí. As próximas semanas serão as mais decisivas para o Paysandu neste primeiro semestre. Pelo Campeonato Paraense, o time enfrenta o Águia pelas semifinais. Já na Copa Verde, o time bicolor terá pela frente simplesmente o maior rival, o Clube do Remo, na disputa de uma vaga na grande decisão. Serão grandes testes para o elenco do técnico Hélio dos Anjos. Eu acho que os dois jogos têm a sua particularidade, né? O Águia, pelo momento que eles vêm vivendo, pela fase que está a competição, né? Que é uma semifinal. Então vai ser muito difícil, jogar sempre no campo deles é sempre muito difícil. E eles vêm numa crescente, como você falou. E o Repá é clássico, cara. Clássico é clássico, né? A gente sabe a dificuldade do clássico, a gente sabe que envolve muita coisa. A gente tem que encarar, sabemos que são 2 jogos distintos, né? Mas a gente tem que encarar um de cada vez. O próximo passo agora é o Águia, a gente tem que pensar nele, fazer de tudo para que a gente possa conseguir essa classificação. E depois, logo depois que passar, a gente vai pensar no Repá, porque o clássico é diferente. O primeiro confronto vai ser contra o Águia fora de casa pelo Paraense. Na semifinal do ano passado, o Azulão se deu bem contra os bicolores e chegou à final. Em 2024, o Papão tem a chance de escrever uma nova história e João Vieira pode continuar fazendo bonito, porque em casa a esposa e o filho Bento estão esperando outros gols. Minha esposa me cobra pra caramba, pede pra eu fazer o gol. Esse gol do Bento já a gente vinha um tempo falando. Eu tinha feito quando ele estava na barriga ainda e faltava fazer esse gol depois do nascimento. Ele vai se acostumar, se Deus quiser, o pai dele fazer bastante gol para ele. Bento tá felizão, né? Já o Águia reencontra o Paysandu novamente em uma semifinal do Parazão, como mostra o repórter do GE. Globo, Eduardo Kemel. Como esquecer o Parazão do ano passado, hein, torcedor do Águia? Em 2023, o Azulão chegou na final depois de 13 anos e passando pelo Paysandu na semi, em um jogo cheio de emoção. O time marabaense conquistou a classificação nos pênaltis. Já neste ano, o Águia chegou na semifinal do Campeonato Paraense mais uma vez. E de novo, vai encarar o Paysandu. E ficou marcado na história de todos que estavam ali, todo o elenco, toda a comissão técnica. Então isso a gente
faz nos fortalecer, né, cada vez mais, buscando memórias boas do ano passado para a gente colocar e desfrutar tudo dentro de campo nessas grandes partidas que a gente tem pela frente. O Azulão perdeu apenas 2 vezes, uma para o Remo por 2-0 e outra para o Paysandu por 3-0, ainda na primeira fase do estadual. Mas nas quartas passou tranquilamente pelo Caeté com 2 vitórias e chega na semifinal preocupando o técnico adversário. Para mim, nós vamos enfrentar a melhor equipe no momento do Campeonato Paraense, na minha visão. Eu tenho acompanhado eles na Copa do Brasil, eu acompanhei eles no Caeté, a evolução do Águia muito grande. O Águia sabe fazer prevalecer mando de campo. E é justamente contando com o mando de campo que o Azulão Marabaense vai encarar o Paysandu nesse primeiro jogo da semifinal. A expectativa é de casa cheia amanhã no Zinho Oliveira. O adversário é difícil, mas com o apoio da torcida, o Águia quer fazer bonito em mais essa decisão. É uma equipe muito difícil, não vamos encontrar facilidade, a gente sabe que é uma grande equipe, mas a gente está trabalhando firme, com o pé no chão, para a gente obter essa grande vitória dentro de casa, com o fator da nossa torcida, que vai ser de extrema fundamental importância, estar ali nos apoiando, que a gente vai deixar tudo ali dentro, mas a gente sabe que tem 90, mas tem 90 no jogo da volta, para a gente buscar essa tão sonhada final. Sem dúvida vai ser um jogão no Zinho. E olha, na quinta-feira é a vez de Remo e Tuna, que jogam no Mangueirão também pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paraense. E quem tem motivos para comemorar é o atacante Ítalo. Eu explico por quê. 14 de fevereiro, Remo e Tapajós pela terceira rodada do Campeonato Paraense. Ítalo marcou um dos gols da vitória azulina por 3-1. 23 de março, o Leão empatou com o Amazonas em 2-2 e Ítalo, mais de um mês depois, voltou a balançar a rede, ajudando na classificação para a semifinal da Copa Verde. Tá certo que neste período de jejum, o atacante precisou tratar uma lesão na panturrilha esquerda. Mas não há nada melhor do que voltar a marcar. Desde o começo eu venho falando que eu vim para fazer gols aqui. Não sabia desse dado, mas fazia um mês, mas fiquei 20 dias, eu acho, se não me engano, parado, por causa da lesão. Esse é o terceiro jogo, depois da lesão. Os outros dois jogos tinham entrado menos tempo, esse consegui jogar um tempo inteiro e o gol saiu. Mas que nem eu ia falando, a bola quando sobe ali eu tento fazer o gol e é o que eu mais sei fazer também, né? Quando a bola tá no meu pé ali de frente pro goleiro é difícil eu perder o gol. Ítalo vem entrando durante as partidas, ficando na reserva de Ribamar, atual titular da posição. Uma concorrência que traz uma boa dor de cabeça para o técnico Gustavo Morínigo. Mas será que dá para os dois jogarem juntos? Quem resolve é o professor. Espero a gente ter uma disputa sadia, se ele optar colocar os dois, dá para jogar os dois também, mas quem decide é ele, espero que ele possa fazer o melhor para a equipe. A certeza é que o técnico azulino terá mais opções para os desafios que o Remo tem pela frente. Duelos regionais e que valem muito. A classificação para a semifinal da Copa Verde garante mais 2 clássicos contra o maior rival, o Paysandu, nessa temporada. Mas antes tem a disputa por uma vaga na final do Parazão contra a Tunaluso. Caso a classificação para a decisão estadual venha, há a possibilidade de se ter 4 clássicos repares em sequência, algo que é desejado pelo atacante Ítalo. Quando acabou o jogo lá em Amazonas, o pensamento era em pegar o rival mesmo no próximo jogo. Eu principalmente gosto desses jogos, que tem essa rivalidade e se for 4 jogos seguidos vai ser muito bom. Mas a gente tem que pensar nos outros adversários também, tanto a gente quanto eles, que a gente tem que ganhar primeiro para depois enfrentar eles na final. E espero que sejam 2 grandes jogos agora na semifinal da Copa Verde, mas vamos pensar primeiro agora na Tuna para depois a gente pensar neles. É isso aí! O foco inicial está no clássico contra a Tunaluso. O primeiro jogo será nesta quinta-feira, no Mangueirão. São 2 jogos que decide para a final, então a gente tem que estar no pensamento de quinta-feira, fazer um grande resultado para depois pensar na final. Tá certo, Ítalo. E olha só, aqui no telão tem a participação da galera. O Peter. Boa tarde, Bruno. Me chamo Peter e falo aqui de Chapecó, em Santa Catarina. Assisto todo dia o GE Pará.
O Papão vai vencer os 2 jogos contra o Remo. A galera do Papão já está de olho no clássico Repá. Robson, 2024 vai ser o ano do Papão. Campeão paraense, campeão da Copa Verde e acesso à Série A. Robson aí com boa expectativa, bem otimista para a temporada. O Edson Soares, na minha opinião, deveriam proibir esse tipo de fogos de artifícios nos estádios. Um abraço, Edson, do bairro da Sacramento. Um abraço aí para todo mundo do bairro da Sacramento que acompanha o GE. Neil, boa tarde, Bruno. Acredito que será um jogo muito difícil para o Paysandu, mas iremos superar o Águia e seguir firme. Jogo bem difícil lá em Marabá. E daqui a pouco, a expectativa